você substituiu a Ana Paula Padrão, que deixou a Record no ano passado, mas na verdade você começou apresentando o Jornal da Record primeiro, né, se eu não me engano, em 2006. Eu quero saber dessa sua trajetória. Você saiu do Jornal da Record, foi para Nova York, depois a Ana Paula saiu, você voltou, a substituiu. Foi difícil? Eu falo que o Jornal da Record comigo é a terceira temporada, porque eu cheguei na nova fase em 2006, aí apresentei o jornal por um pouquinho mais de 3 anos, quando a Ana Paula foi contratada pela Record, e então eu fui para Nova York trabalhar como correspondente. Naquele momento, eu já falei sobre isso algumas vezes, naquele momento sair do Jornal da Record em 2009 doeu um pouquinho, porque era um projeto que eu cuidava com muito carinho, que eu tinha me dedicado muito. Eu saí da Globo depois de 12 anos para assumir o Jornal da Record, então naquele momento doeu um pouquinho, assim, porque a equipe era ótima, eu estava super adaptada. Mas a gente nunca sabe o que é melhor pra gente no final das contas. Depois que tudo aconteceu, hoje, quando eu olho pelo retrovisor, eu falei, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque eu saí do Brasil, fui para Nova York, fiz grandes coberturas lá, cheguei com a morte do Michael Jackson, que foi, claro, uma notícia ruim para todos os fãs, mas uma cobertura muito importante, uma cobertura mundial. Então, eu já cheguei num desafio muito grande profissional. E depois, a partir dali, eu tive outras oportunidades. Eu fiz a cobertura dos mineiros, que foram soterrados no Chile, fui para o terremoto no Japão, depois me mudei para Londres para fazer as Olimpíadas. Então foram várias oportunidades que surgiram e que hoje, quando eu olho, eu falei, que bom que teve uma segunda temporada, que eu pude girar um pouco o mundo, ter mais experiência, amadurecer. E agora eu volto para a terceira temporada ao lado do Celso, que está lá desde o comecinho, desde a virada em 2006, que é uma nova fase também. A gente tem buscado um jornal mais próximo do telespectador, mais conversado, mais simples, mais direto. Então, cada momento tem um desafio novo. Adriana, você acha que a informalidade é uma tendência no jornalismo e até que ponto pode ir essa informalidade? Informalidade é um caminho, sim. Eu acho que as pessoas não querem aquele jornalista engessado, que só lê um texto já preparado antes. Eles querem um jornalista que fale a língua de quem está do outro lado da TV. Então, que fale simples, que improvise, que seja informal. Não pode ser um excesso, porque as notícias não permitem, inclusive. Muitas vezes as notícias são tristes, são sérias, são difíceis, mas eu acho que é preciso buscar esse tom. E eu concordo com a Paula, é preciso informalidade, sim. Eu queria saber de você, Adriana, qual foi o furo de reportagem que você participou, que foi mais marcante na sua carreira? Olha, eu tenho um carinho especial por muitas coberturas que eu fiz, porque eu aprendi muito em muitas delas. Eu poderia citar várias, mas assim, a cobertura do Chile, dos mineiros soterrados no Chile e o resgate dos mineiros, ela foi muito marcante para mim pela emoção que eu vivi lá e que eu testemunhei as famílias vibrando pela vitória e pela vida dos 33 mineiros. E eu tenho um orgulho jornalístico em relação à nossa cobertura, porque a Record foi a única emissora brasileira que conseguiu entrevistar com exclusividade o primeiro mineiro que foi resgatado. Eu fui, depois que ele saiu do hospital, eu fui até a casa dele e isso aconteceu porque na primeira ida ao Chile, quando eles ainda estavam soterrados, eu fui até a casa da família dele, conheci a esposa, conheci o filho e então nós fizemos um bom contato com essa família. Eu sabia que ele era um dos líderes lá embaixo, debaixo da mina, porque isso já tinha sido divulgado em vídeos, em bilhetinhos. Então me aproximei dessa família, fiz um bom contato e falei que voltaria a procurá-los depois. Eu não sabia naquele momento que ele seria o primeiro mineiro resgatado. Quando foi, então eu voltei à casa dele, ele nos recebeu e então a Record foi a primeira emissora que conseguiu, a única do Brasil que conseguiu entrevistar o primeiro mineiro resgatado. Foi marcante para mim, foi uma matéria para o Domingo espetacular. Oi, Adriana, eu quero saber como é que você começou a sua carreira, tem muito estudante acompanhando, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Então, vamos lá. Olha, o meu começo de carreira foi num jornal impresso. Eu trabalhei 1 ano num jornal de economia antes de começar a trabalhar em televisão. Embora, desde a faculdade, eu sempre dizia que queria trabalhar em TV. Na época, meu pai achava que eu estava meio maluca. Eu dizia assim, eu vou fazer Globo Repórter. E aí acabou que aconteceu. Eu trabalhei 12 anos, depois de 1 ano no Jornal de Economia, eu trabalhei 12 anos na Globo como repórter, fiz Globo Repórter, fiz reportagens especiais e depois fui convidada pela Record para assumir o Jornal da Record em 2006. Mas eu fui com foco, eu sabia que era isso que eu queria e foquei em televisão. Adriana, qual a notícia que você gostaria de dar? Qual seria a notícia perfeita para Adriana Araújo? Tantas notícias eu gostaria de dar e elas não acontecem para que a gente possa dar a notícia no ar. Uma delas é que a desigualdade diminuiu no Brasil e no mundo. A gente dá notícias de criminalidade, de desigualdade tremenda e isso só traz mais problemas. Então, uma das notícias que eu gostaria de dar um dia é comemorar que a desigualdade no Brasil diminuiu e que a criminalidade caiu, que eu acho que uma coisa está ligada à outra. Ultimamente a gente tem dado notícias de recordes de mortes, de assassinatos, de assaltos e não é a notícia que a gente deseja dar.
Infelizmente, é o que tem acontecido. Eu gostaria de um dia falar de tempos de mais paz.